Que sejam todos bem-vindos, no nome daquele que vive, reina e voltará. Amém? Nos referimos a Jesus, Senhor das nossas vidas, Senhor desta igreja. Amém? Glória a Deus. Nós estamos reunidos aqui nesta noite para celebrarmos a ceia do Senhor, a ceia da aliança, ceia memorial da aliança eterna que temos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de ministrarmos a palavra, queria lembrar de alguns fatos, né? Nós tivemos hoje 2 velórios de pessoas ligadas à nossa igreja. Foi o pai do Sérgio, da Ivanir, da Edna, né, o avô do Cauã. E então, se você encontrá-los, dê um abraço amigo, um abraço fraterno, né? Às vezes um abraço vale mais do que muitas palavras numa hora de sofrimento e de perda. E o meu genro Rodrigo também perdeu a avó hoje, né? Então, que Deus possa consolar, fortalecer estes irmãos enlutados, né? Eu queria perguntar, quantos estão nos visitando hoje pela primeira vez? Quem sabe tem vindo aí aqui a esta igreja. Levante a mão só para que possamos conhecê-los, tá? Por favor. Mão levantada, você é bem-vindo, você é bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós cremos que quem traz as pessoas na igreja é o Espírito Santo. Amém? E que o nosso inimigo, Satanás, ele gostaria que você não viesse a este lugar, porque neste lugar é anunciada a palavra de Deus, né? E nós estamos aqui para ouvirmos e para obedecermos a palavra do nosso Deus. Estou me lembrando também do culto passado. No domingo passado, nós estivemos orando pela Daniela e pelo Beto. A Daniela nasceu espiritualmente aqui, nesta igreja, e eles estão voltando dos Estados Unidos para iniciar um trabalho em Cuiabá. Eles tiveram um treinamento lá nos Estados Unidos, como o Nê explicou, e oramos por eles, não é? Vamos continuar orando pela implantação desse trabalho em Cuiabá, e eles certamente vão passar por aqui e compartilhar conosco sobre isso. Mas me ocorreu orarmos também por outros missionários que estão, de alguma forma, ligados também a nós. Nós temos o Felipe e a Janel, que estão na Romênia, e depois de anos de trabalho missionário, eles estão agora encarando o desafio de implantar uma igreja numa cidadezinha chamada Lupene, na Romênia, um país que já foi assolado pelo comunismo e ainda guarda ali as cicatrizes, né, daqueles anos terríveis. E eles estão lá, e Deus está usando esse casal. O Felipe e a Janel, dois filhinhos pequenos, e agora com esse grande desafio de implantar uma igreja. Eu convoco a igreja a orarmos por eles. Amém? Assim como estamos em oração pelo Beto, pela Daniela, que vão para Cuiabá. E a nossa igreja ajuda também no sustento de missionários ao redor do mundo, e um dos missionários que nós temos adotado
é o pastor Aguinaldo e a pastora Lúcia. A Lúcia se converteu aqui, cresceu aqui entre nós, no começo da igreja, e depois nós a enviamos para o seminário, na Missão Antioquia, e lá então ela conheceu o Aguinaldo, casaram-se e foram pastorear igrejas. Então voltaram para cá somente como visitas, não é? E agora eles estão em Portugal para iniciar um trabalho importante em Portugal. As igrejas da denominação deles, que é a igreja congregacional, as igrejas envelheceram, ficaram pequenas, e eles têm o desafio ali de trabalhar com mais de 30 igrejas na região ali de Lisboa. É um grande desafio, né? E as mensagens que ele tem nos enviado diz que ele está fazendo contato com brasileiros que estão lá em Portugal. Muitos foram crentes e estão agora desviados da fé. Então, curiosamente, Deus está colocando-os em contato com pessoas desviadas, a fim de que estas sejam, então, restauradas. Como vocês sabem, Portugal, como toda a Europa, é um continente pós-cristão. E as igrejas estão em grande declínio, há um crescimento muito grande do islamismo, está tomando conta de vastas regiões da Europa. Então é um trabalho assim heróico levantar a bandeira de Cristo num continente como a Europa, né? Então, queria então lembrá-los que temos que orar também pelo Felipe, pela Janel, pelo Aguinaldo e pela Lúcia, né? Eu estava falando em famílias enlutadas, não é? Fica aqui o nosso abraço também ao Paulo e à Inês, que perderam pessoas da família recentemente ali perto de Martinópolis. Que Deus, pois, possa confortá-los e fortalecê-los. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Gálatas, capítulo 5. Versículo 25. Todo esse contexto é muito importante, mas eu quero deter a nossa atenção exclusivamente aqui no versículo 25. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, eis aqui a Tua palavra e nós humildemente suplicamos a Tua graça concedida por meio do Teu Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo, para que a Tua palavra nos seja revelada. Senhor, abre este livro, Senhor, diante de nós. Senhor, estamos aqui com a Bíblia aberta, com a Bíblia nas nossas mãos, mas somente o Teu Espírito Santo pode vivificar
estas sagradas letras no nosso coração. Senhor, não nos permita sair daqui deste culto da mesma forma como aqui entramos neste domingo. Que a Tua palavra venha produzir algo de novo em nosso coração, renovando o nosso entendimento, a nossa vida espiritual, renovando a nossa família, a nossa comunhão, mudando, Senhor, a perspectiva da nossa vida pela esperança do Teu Evangelho. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está ministrando à igreja da Galácia, e ele diz aqui, se vivemos no Espírito. Na minha tradução, Espírito está com letra maiúscula. Refere-se, portanto, ao Espírito de Deus e não ao espírito humano. Então, se vivemos no Espírito, que é a maneira como vivem os filhos de Deus, a partir do exato momento em que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a partir deste exato momento em que confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, a partir deste momento em que Deus nos concede o perdão e a reconciliação com Ele, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, fixa residência em nosso coração. Amém? Então, o endereço de Deus, agora, aqui na terra, é o nosso coração. Amém? E Jesus disse que Ele veio para nos conduzir em todas as verdades. A Bíblia, sem a direção do Espírito Santo, irmãos, é um livro como outro qualquer. Mas uma vez que o Espírito Santo nos ilumina, Deus começa a falar conosco. Eu tive essa experiência pessoal de ter lido alguns livros da Bíblia antes de me converter a Cristo. E era um livro como tantos outros livros que eu lia, de diferentes temas. Mas a partir do momento em que Jesus entrou na minha vida, Deus começou a falar comigo através da Bíblia. Então, queria lembrá-los aquele versículo tão conhecido entre nós, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo nos apresenta um fato: Deus nos amou. Quando foi que Deus nos amou? Antes mesmo de sermos criados. Deus nos amou quando estávamos ainda perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, como disse Paulo aos Efésios. Então, que Deus nos amou é um fato indiscutível. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que outros, ou porque fizemos obras que então nos tornamos dignos da atenção e do amor de Deus. O amor de Deus precede qualquer ato que nós tenhamos praticado. Então é um fato. Mas João 3,16 diz também para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é uma
condição. Então é necessário que nós creiamos no Filho de Deus para que não venhamos a perecer. Essa é uma expressão, então, condicional. O amor de Deus é um fato, mas não perecermos é uma condição de nossa fé. E termos a vida eterna é o nosso destino, é uma consequência de nossa fé. Por que estamos citando este versículo, né? Porque Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele disse assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Gálatas 5, 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então me parece claro pelas Escrituras que a maneira de se viver no Espírito, de se andar no Espírito, é andar por fé. Esta expressão que aparece tantas vezes nas cartas paulinas sobre andarmos, representa o nosso estilo de vida. Quando vivíamos sem Cristo, nós éramos homens e mulheres destituídos de fé. A partir do momento em que Jesus entrou em nossa vida, então ingressamos no reino de Deus. Sabemos que o reino de Deus não é somente algo que está vindo. A Bíblia nos revela o reino de Deus como algo que já está no nosso coração a partir do momento de nossa conversão. Quando Jesus deixou de ser apenas uma palavra religiosa no nosso vocabulário, ele começou a ser a vida para nós. Então, foi neste momento chave que a fé começou a operar em nossa vida. O nosso estilo de vida foi transformado. O apóstolo Paulo dizia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida cristã verdadeira, dizia John Wesley, é a vida de Jesus Cristo em nós. Dizer que a vida cristã verdadeira é uma vida transformada é verdade, mas é ainda pouco. Eu li um outro autor que diz algo mais radical, que a vida cristã é mais do que uma vida transformada, é uma vida substituída. Agora é a vida de Jesus Cristo que está em nós. Amém? Então, o assunto da nossa reflexão aqui nesta noite é exatamente esse. A fé cristã em ação, no nosso andar, na nossa peregrinação nesta vida. Já que a Bíblia diz que nós somos como que peregrinos em terra estranha. O nosso destino eterno não é esta vida que estamos vivendo aqui. Vai muito além. Amém? Aleluia. Vamos usar aqui uma comparação, fazermos uma metáfora, né?
Se você viajar para um outro país, para que nesse país você possa comprar alguma coisa, que você possa se hospedar em um hotel ou qualquer coisa assim, você vai precisar usar a moeda corrente neste país. Não é verdade? Se você for viajar para os Estados Unidos, não adianta você querer usar o real nos Estados Unidos. Provavelmente eles nem vão saber o que isso significa, né? Você vai ter que converter os seus reais em dólar. Vai ser uma conversão bastante sofrida, não é verdade? Mas você vai ter que fazê-lo. Então, no próprio aeroporto existem casas de câmbio, onde você já troca o real por dólares ou então por euros, caso você esteja viajando para a Europa. Por falar em viagem, nós temos que estar orando pelo pastor Nê, pela pastora Adriana. Esta semana eles viajam para os Estados Unidos para rever o filho Josué, para rever as ovelhas. Eles foram pastores nos Estados Unidos, então eles vão rever os irmãos aos quais eles pastorearam quando estiveram lá. Que Deus use a igreja para interceder, para abençoar a viagem do pastor Nê, pastora Adriana, que seja uma viagem de grande paz, de grande segurança e de grandes frutos, pastor Nê, em todos os sentidos, não é? Nós estaremos aqui orando enquanto vocês estão por lá. Mas voltando aqui à metáfora que estávamos usando, sobre a moeda que se usa em qualquer lugar, no reino de Deus, podemos dizer assim que existe também uma moeda, e você não consegue sacar nada deste reino se você não usar a moeda certa. E alguém aqui arriscaria dizer qual é esta moeda? Esta moeda, meus irmãos, é a fé. Por isso que o Espírito Santo está falando aqui em Gálatas sobre vivermos no Espírito. Então devemos também andarmos no Espírito. E depois o apóstolo Paulo vem em 2 Coríntios e ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé nunca é baseada naquilo que vemos. Uma das melhores definições de fé, mas na verdade a única definição de fé que nós encontramos na Bíblia, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Embora que toda a Bíblia é um livro escrito por fé e ele deve ser lido com fé, mas há uma única e importante definição sobre esta moeda sobrenatural do reino de Deus. E diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Nós deveríamos decorar este versículo. Essa aqui é a descrição da moeda que nós usamos no reino espiritual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando você crê, você pode.
Eu estava lendo um livro sobre um pastor que estava com a sua viagem missionária já marcada para a África e não tinha ainda todos os recursos financeiros. E ele precisava com urgência. Então pediu a um colega pastor que o ajudasse em oração. E eles combinaram, nós vamos cada um para o nosso quarto e vamos ficar em oração pelos recursos financeiros. E assim fizeram e ficaram em oração e entraram pela madrugada fora orando, até que o pastor missionário foi até o quarto de seu amigo, bateu na porta e o seu amigo pastor abriu a porta e ele falou, então, não precisa mais orar. Mas você já arrumou o dinheiro para a viagem missionária? E o pastor disse, não arrumei o dinheiro, mas já arrumei a fé pelo dinheiro. E, de fato, conforme ele alcançou a fé, o dinheiro chegou nos dias seguintes, né? Então, a fé é justamente esta moeda maravilhosa do reino de Deus. Amém? Através dela você alcança o impossível, não é? Sem ela, a nossa vida vai abrir extensas brechas ao pecado da incredulidade. E a incredulidade, meus irmãos, é uma grande afronta contra Deus. Porque a incredulidade faz a Deus mentiroso. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E, de fato, as pessoas muito carnais, muito presas àquilo que é natural, né? Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, ele diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a nossa tendência é ficarmos presos ao natural, ao racional. Jesus, certa vez, estava diante de uma grande multidão que o seguia por lugares desérticos e estavam com fome. E Jesus falou, então, aos seus discípulos que eles dessem de comer aquela multidão. E, imediatamente, os seus discípulos começaram a calcular o custo daquele piquenique com 5.000 pessoas. E naquele tempo o costume era contar somente os homens. Então, com aqueles 5.000 homens, deveriam haver também milhares de mulheres e de crianças também. E os discípulos começaram a calcular o preço daquele piquenique no deserto. E eles pensaram, então, na logística, onde, se tivessem o dinheiro, onde seria a aldeia mais próxima, onde eles poderiam adquirir pão e peixe, e quem sabe outras coisas. Eles estavam presos a uma mentalidade natural. Jesus tinha uma outra ideia. E a história vocês já sabem. Jesus multiplicou alguns pães e alguns peixinhos e alimentou toda aquela multidão. O que Jesus usou para comprar esta grande refeição que foi servida no deserto? Fé. Amém? É a moeda corrente do reino de Deus. Amém? Mas eu dizia então sobre o perigo da nossa incredulidade. Quando Adão e Eva caíram
de confiança em Deus, de relacionamento com Deus. E o pecado de Adão e Eva, ele tem uma face tripla, né? Eles cometeram o pecado da incredulidade. Quando alguém não crê naquilo que Deus disse, está atribuindo a Deus a condição de ser um mentiroso. Isto é algo muito grave, é um ataque ao caráter divino. Você compreende perfeitamente que às vezes você ameniza a sua incredulidade, mas se você não crê em Deus e se você não crê em sua palavra, você está produzindo um ataque ao caráter divino. Quantos concordam comigo que isto é grave? Você gostaria que alguém atacasse o seu caráter, a sua integridade? Mas eles não pararam por aqui. Havia uma face de soberba e de rebelião na atitude de Eva e Adão. Da mesma forma que Lúcifer havia dito ali em Isaías 14, eu subirei acima, subirei, subirei, e queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Rebelião, soberba. Assim também, Eva e Adão, ali no jardim do Éden, se rebelaram contra Deus. E a rebelião é um ataque contra a autoridade de Deus. Quantos aqui consideram que isso seja algo grave? O que você faz quando o seu filho se rebela contra você? Se você é um pai, você é uma mãe cristã, você vai corrigi-lo, não é verdade? Então, a rebelião é um ataque contra a autoridade. Então, a autoridade da palavra de Deus, daquilo que Deus havia dito. E a palavra de Deus, então, os mandamentos de Deus revelam o seu caráter, mas também a sua autoridade. E pecar contra a autoridade de Deus não somente é grave, como é altamente perigoso. Para que nós temos uma Bíblia? Para fazermos o que Deus manda. Se nós conhecemos a Bíblia e descumprimos a sua vontade, seu mandamento, nós estamos incorrendo em grande perigo para a nossa alma, para o nosso destino eterno. Ah, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas nunca devemos esquecer que Deus é também justo e que ninguém faz justiça tão bem quanto Deus faz. Porém, Ele não faz justiça no mesmo compasso que os homens gostariam de fazer, mas Ele faz a justiça perfeita. Temos orado muito pelo nosso país e tenho chegado a uma convicção de que nosso país passa por um período de juízo. Porque por muito tempo, meus irmãos, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus têm sido afrontosamente violados no Brasil.
a começar pelos nossos governantes, legisladores e juízes. Então, chegou o momento em que Deus está tratando com esta nação. E quero dizer para vocês que Deus está apenas começando. E nós devemos orar, participar disso como intercessores. Sempre orando por misericórdia, mas nunca detendo as mãos de Deus quando Ele quiser fazer justiça, porque Ele certamente fará. A quem necessitar desse tratamento. Ele saberá perfeitamente destinar a misericórdia a quem de direito e juízo a quem necessário. Amém? Deus o fará e, na verdade, já está fazendo. Né? Agora, eu queria colocar para vocês o terceiro pecado grave que Adão e Eva praticaram, que foi o pecado da desobediência. Se a rebelião atinge a autoridade divina, e se a incredulidade atinge o seu caráter, a desobediência atinge a sua santidade. Então, aqui nós temos um quadro das três faces do problema que ocasionou a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Não é? Deus, sendo um Deus santo, não aceitará a desobediência. Não é? Hoje, uma teologia de permissividade está permeando as igrejas do Brasil e do mundo. É uma teologia que permite o pecado no seio do povo de Deus. Uma teologia que permite e que às vezes até encoraja a vida pecaminosa. Mas, meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo que se nós vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. E ela está nos dizendo que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, então nós precisamos, como redimidos do Senhor, remir esta condição que afastou o homem de Deus a princípio. Jesus é o caminho de volta para Deus. Amém? E se você quer voltar para Deus, o caminho está aberto. Nós não sabemos por quanto tempo estará aberto, mas está aberto ainda. Amém? A salvação é como aquela arca de Noé. A Bíblia mostra que Noé entrou com a sua família na arca. E que Deus fechou a porta da arca por fora. É muito interessante isso, que não foi Noé que fechou a porta da arca. Foi ele que por muitas décadas construiu aquela arca, mas foi Deus que a fechou. Assim também o tempo da salvação ainda está aberto. É aquela palavra que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Não a minha, a voz do Espírito Santo. Diz a palavra: não endureçais o vosso coração. Nós estamos vivendo o tempo de salvação, mas isso depende de nutrirmos uma atitude de fé. Amém? Ouvir o Evangelho por si só não é suficiente.
nós precisamos crer no Evangelho. E o passo seguinte é vivermos de acordo com a vontade de Deus, que é o que a Bíblia chama de vida no Espírito. Amém? E eu queria caminhar então para o desfecho desta mensagem, falando com vocês quais são os inimigos da fé cristã que estão tão presentes na nossa caminhada e na nossa vida. O alvo divino é dirigir a nossa vida, se nós crermos. Quantos aqui gostariam de ser dirigidos por Deus? Meus irmãos, eu não sou melhor do que vocês em nada, mas a minha vida teria sido muito triste e desastrosa se eu não fosse dirigido por Deus em certas condições da minha vida. Eu sempre conto para vocês as minhas histórias, né? E vocês talvez estejam cansados de ouvi-las, né? Eu era bem novo convertido quando ia passando debaixo de um edifício que estava em construção ali na Avenida Washington Luiz. Sabe que aquele edifício New, aquele edifício redondo, estava sendo construído. Naquela época, eu era recém-convertido, e eu ia andando alegre, com a paz que Jesus havia me dado, e ao passar embaixo da construção, eu ouvi uma voz que me dizia: saia da calçada e vá para a rua. Imediatamente, eu deixei a calçada e fui para a rua. E imediatamente, no local onde eu ia passando, caiu um andaime daqueles enormes de construção de prédios, caiu, foi um acidente de trabalho, e eu teria ficado morto exatamente embaixo daqueles andaimes. Foram muitas situações da minha vida em que o Senhor me livrou de grandes males. Já contei para vocês a história da Rebeca, minha filha, né? Nós estávamos lá naquele tamarineiro lá do sítio do pastor Nê, fazendo uma reunião da igreja, e a minha filha Rebeca, acho que tinha 2 anos, né? E eu escutei ao Senhor que me falou: vá até a piscina. Então eu me levantei abruptamente da reunião e me dirigi até a piscina. Ao me aproximar da piscina, nada vi, não havia ninguém ali, né? Mas a hora que cheguei do lado da piscina, nunca me esqueço daquela cena, me deparei com os 2 olhinhos azuis da minha filha, já inteirinha submersa, e com as 2 mãozinhas assim. E foi exatamente o tempo de pular na piscina e tirá-la da piscina. Se ela fosse homem, deveria chamar-se Moisés, né? Tirado das águas, né? Mas, então, a minha vida foi toda marcada por coisas assim, e eu não sou um crente diferente, ou melhor, ou especial. O desejo de Deus é orientar a vida dos filhos dele através do Espírito Santo. Amém? Nos guiar em todas as verdades. Jesus disse que o Espírito Santo viria e que ele faria exatamente isso. Ele nos guiaria em todas as verdades. Quantos podem dizer assim: glória a Deus, Pai, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ter uma vida dirigida pelo Teu Espírito. Amém? Mas aí entra um problema, irmãos. Se o alvo de Deus é dirigir a sua vida, o alvo do diabo é desviar a sua vida. Satanás vai trabalhar intensamente para que você não receba a direção de Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar afastar você
da sua Bíblia. Ele vai tentar afastar você da sua igreja, para que você não ouça a pregação do Evangelho, para que você não leia a sua Bíblia. Se isso estiver acontecendo com você, diga assim: misericórdia, Senhor. Não é? Esse é o objetivo do maligno: desgovernar a sua vida. Jesus quer governar a sua vida, dirigir a sua vida, inspirar a tua alma nos caminhos da obediência à palavra de Deus. Amém? Quando você lê a Bíblia, deve ter aquela avidez de agradar a Deus com os seus atos de obediência. Quando você ama profundamente alguém, você tem prazer em obedecer esta pessoa, não é? É muito interessante, com essa onda tão tremenda dos crentes desobedecerem à Bíblia e à orientação do Espírito Santo, perdoe-me a expressão que vou usar, mas se tem a impressão de que as pessoas amam o próprio diabo, porque querem desesperadamente fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. A Bíblia mostra que se amamos a Deus, é com alegria que fazemos a vontade de Deus. Mas quando nos rebelamos contra Deus e ouvimos uma mensagem do púlpito um pouco mais contundente contra o pecado, colocamos em nossa mente que isto é legalismo. Essa igreja é muito radical. Esse pastor é muito legalista. Bastou pregar contra o pecado e tudo transforma-se em legalismo. Foi Dwight Moody que foi o autor dessa frase que eu vou dizer para vocês. Quando eu dou uma Bíblia de presente, normalmente eu coloco essa frase na contracapa. Então vai aí a dica, se você for dar uma Bíblia para alguém, a dica da frase. E a frase é essa: ou este livro afasta o homem do pecado, ou o pecado afasta o homem deste livro. Quantos sabem que isto é verdade? O pecado e a Bíblia são duas coisas que não combinam muito bem, não é? Bom, vamos aqui. Eu tenho 8 itens para você, tá? 8 inimigos da fé cristã. Primeiro deles, uma mente destruída. Satanás quer destruir a estrutura da nossa mente, do nosso pensamento. E está fazendo isso muito bem nos dias de hoje. A mente das pessoas está embrutecida, está presa naquilo que é natural, está presa no passado, às vezes cheia de amarguras, cheia de mágoas, né? Então, há um excesso disso na vida das pessoas. Então, não nos surpreende que a depressão seja uma coisa tão comum nos dias de hoje. Tem um versículo poderoso da Bíblia sobre isso, que é Romanos 12, 2, em que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente
pelo poder da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo ali no deserto da Judéia, Jesus resistiu pelo poder da palavra de Deus. Vocês sabem muito bem que Jesus não enfrentou a tentação no deserto como Deus. Ele a enfrentou como homem. Satanás jamais ousaria enfrentar a Jesus como Deus. Então ele esperou o momento certo e ele o enfrentou como homem. Eu louvo a Deus tremendamente, meus irmãos, pelo Jesus que nós temos. Porque nós temos um inimigo que não teve corpo e pecou. Mas nós temos um Salvador que teve corpo e não pecou. Amém? Jesus é maravilhoso, Ele é um vencedor completo. Amém? Quantos hoje vão mudar de time, hein? Do time perdedor para o time vencedor? Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus e o Espírito Santo transformam a nossa maneira de pensar. Nós estamos vivendo em dias tais em que a mente das pessoas está corrompida, ela está destruída. Veja a situação do nosso país. Eu estava lendo uma entrevista que fizeram e pesquisaram pelo Brasil afora, em diferentes regiões do Brasil, uma pesquisa anônima, e uma das perguntas que tinha no questionário era a seguinte: se você tivesse a oportunidade que os deputados, os senadores estão tendo lá em Brasília, de roubar, de ter vantagens indevidas, você aproveitaria a oportunidade? 70% diz que sim. Então, nós estamos vivendo num tempo em que a mente das pessoas está corrompida. Meus irmãos, não é o Brasil que está, o governo do Brasil que está corrompido, é o brasileiro que está corrompido. Tem um acerto de contas acontecendo com o Brasil, meus irmãos. E nós precisamos nos arrepender, e arrepender muito, e arrepender direito. Quem aqui vai querer fazer um cabo de guerra com Deus? Alguém aqui se candidata a fazer um braço de ferro com o Espírito Santo? Ninguém é louco. Então, o que nós devemos fazer? Ir à lona logo no primeiro round. Nunca se luta com Deus. Nunca se ensoberbece contra Deus. Então, o Brasil precisa se dobrar diante de Deus. Uns tempos atrás eu estava pesquisando na internet sobre os meus antepassados lá da Espanha, e eu encontrei uma coisa que eu achei muito bonita. Encontrei um antepassado do século XVII, lá nos escritos, que estava intercedendo pelo retorno da Espanha a Deus. Estava intercedendo por arrependimento do povo espanhol. Eu falei, poxa, mas que interessante, né? Uns anos atrás eu entrei numa fase, eu queria saber de onde eu vim, não é? E fui pesquisar e consegui chegar até o ano 1000 da era cristã, retroagindo em alguns braços da minha árvore genealógica. Isso é uma coisa um tanto
maluca, né? Mas encontrei algumas coisas muito interessantes. Nós precisamos fazer isso hoje, interceder pelo Brasil para que o Brasil volte para Deus, volte para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode restaurar a nossa mente. Vamos usar uma linguagem que todos conhecem dos dias de hoje, da informática, né? Satanás colocou um vírus no nosso HD. Entendem, né, essa linguagem, né, da informática? Quantos aqui já tiveram um problema com vírus no seu computador ou no seu celular? Não é? Pois bem, é isso, meu irmão. Satanás colocou vírus, ele corrompeu os arquivos do nosso HD aqui no Brasil. Só existe alguém mais esperto que o diabo que possa consertar. E este alguém é o Espírito do nosso Deus. Então nós temos que colocar esta nação nas mãos de quem tem autoridade para consertá-la. Só Jesus. Agora, vamos rapidamente aqui ao segundo item da inimigos da nossa fé. O segundo item é a nossa independência. Você, quando quer alguma coisa, quando vai fazer alguma coisa, você pede a orientação de Deus? Ou você toma a direção particular que você quer? Hoje em dia, meus irmãos, é impopular as pessoas evangélicas orarem pela direção divina, porque elas temem que Deus pode falar alguma coisa que elas não queiram fazer. É a mesma coisa que namoro, né? Nós sempre orientamos aqui na igreja, olha, namoro é um assunto para oração. Você quer namorar uma menina? São poucos casais que me procuram, porque eles já sabem que eu vou falar, olha, tenha uma amizade cristã primeiro, aí uns 3, 4 meses, para depois saber se pode namorar, porque às vezes entra num relacionamento, sai com cicatrizes, e normalmente a menina leva a pior, e nós somos pastores e temos que defender a integridade do rebanho. Mas o que acontece, meus irmãos? Em 99,9% dos casos, eles descobrem que é sempre a vontade de Deus namorar. Eu fico sempre pensando, por que é tão raro? Será que Deus, algumas vezes, não pode orientar o contrário? As pessoas temem ouvir um não de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, se o não vier de Deus, é para o teu bem. Durante esses 33 anos de ministério, eu tive uns 3 ou 4 casos de casais, olha, nesses 33 anos, que eu orientei para o casamento, e quando chegou o próximo do casamento, eu chamei o casal e disse, olha, o meu conselho é desfavorável, é melhor que vocês não se casem. Mas é claro, eu sou um pastor, eu não tenho domínio sobre a fé e sobre a vontade das pessoas. Então, se a pessoa resolver não acatar a minha orientação, eu não vou ficar magoado, eu vou continuar servindo essas pessoas, vou continuar orando por elas da mesma forma. Mas em todos os casos em que a orientação não foi acatada, foi um desastre. Porque nós não suportamos, né, que a nossa independência seja violada. Exatamente o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Eles foram independentes da orientação de Deus.
terceiro inimigo, se você estiver anotando, inimigo da fé, pecados que não foram confessados a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, essa é uma palavra duríssima. Deus está dizendo nunca. Eu me lembro quando eu estava lá na Universidade de São Paulo e eu tinha um orientador na área de pesquisa, e quando fui lá para trabalhar com ele falou: olha, Paulo, tem 2 palavras que você não deve usar aqui no laboratório. E eu queria saber quais, né? E ele me falou: a palavra nunca e a palavra sempre. Né? Porque daí ele me explicou, dentro da metodologia científica, pode acontecer que no momento que se absolutizar alguma coisa, no dia seguinte ela pode acontecer. E eu falei: interessante. E ele falou: se for necessário, você vai voltar para o laboratório 20 vezes para fazer alguma coisa. Você concorda? Eu falei: concordo. Né? E era um bom orientador, e eu achava que ele sabia o que estava fazendo. Então, essas são 2 palavras complicadas para todos nós, a palavra sempre e a palavra nunca. Mas aqui no texto, meus irmãos, Deus está dizendo, é Deus quem está dizendo, não é o professor lá da universidade. Ele diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você quer isso para a sua vida, meus irmãos? Você quer passar a vida batendo a cabeça e tudo dando errado ao seu redor? Não, você não quer isso para a sua vida. Né? Então, confesse os seus pecados. Seja transparente diante de Deus. O pecado, meus irmãos, é que nem, algumas vezes comparado na Bíblia, a lepra. Sabem qual é o problema da lepra? A lepra é uma doença que destrói as terminações nervosas e que, portanto, a pessoa perde a sensibilidade à dor. Um leproso pode cortar o dedo, pode se queimar e ele não sente dor, ele não tem sensibilidade. O pecado, queridos irmãos, é como a lepra. A pessoa peca hoje, ela peca amanhã, ela peca a semana que vem, mas ela não sente arrependimento. Ela está se apodrecendo, mas não sente que esteja se apodrecendo. Essa é uma doença terrível. E o pecado é tal qual a lepra espiritual. O quarto inimigo da verdadeira fé. Motivações erradas. Você sabe que até mesmo dentro da vida religiosa, da vida cristã, as pessoas podem ser motivadas com erro, podem ter uma motivação errada. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Colossenses 3 diz assim: buscai as coisas lá do alto. Amém?
Então, o verdadeiro cristão, ele, comparando com as aves, ele se parece mais com uma águia. Ele gosta das coisas do alto. Não se parece nada com uma galinha, que fica aqui, ciscando, cacarejando aqui na horizontal. A águia é uma ave vertical, né? Gosta das coisas altas. Colossenses 3 diz, então, buscai as coisas que são lá do alto. Hoje em dia, meus irmãos, uma doença horrenda está assolando os crentes. Eles perderam totalmente a sensibilidade para aquilo que é errado e adotaram os padrões do mundo como seus padrões. E não veem mais nenhum empecilho a respeito do uso de álcool, do uso de drogas, não veem mais nenhum empecilho na prática da imoralidade sexual, da mentira. Nada. Tudo é normal. E essa é exatamente a expressão que usam, principalmente os jovens. Não, é normal. Nos dias de hoje, não é normal. Agora eu quero dizer o seguinte, não é normal um filho de Deus entregar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para ser devastado por drogas, por álcool, pelo sexo ilícito e tantos outros problemas. Irmãos, tem gente dentro das igrejas, e que Deus tenha compaixão de nós. Já, até mesmo aqui, já houve pessoas praticando o uso da maconha. Uma vez, num retiro, tinha um irmão, entre aspas, que de vez em quando dava uma escapada e quando voltava, um tanto motivado, via algumas coisas brancas na roupa dele. E vocês sabem o que eu descobri depois, que eram aquelas coisas brancas? Cocaína. Então, um belo dia, fui chamado às pressas para acudir esse cidadão que havia acabado de tentar o suicídio. Né? Ah, mas é normal. Tome muito cuidado com essa expressão, é normal. Não é normal. O normal é que um filho de Deus leve uma vida santa. Uma outra palavra, leve uma vida sagrada. Em outra expressão, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Em outra expressão, uma vida no Espírito. Amém? Quinto, inimigo da verdadeira fé, ceder às pressões naturais e espirituais. Certa vez, Abraão e Sara estavam numa pressão muito grande. Eles precisavam ter um filho, Deus prometeu o filho, mas o filho não vinha. Eles tiveram uma boa ideia, pegar e fazer filhos através da escrava egípcia. E foram e fizeram um filho, chamado Ismael. Qual é o problema? Eles estão até hoje, 3.000 anos depois, eles estão até hoje brigando. E até hoje você liga o noticiário, o problema continua até agora. Por quê? Porque eles cederam à pressão das circunstâncias. Se você crê realmente em Deus, não deve ceder às pressões. Então, se a pressão for muito alta, eu vou ceder nos meus valores, nos meus princípios.
não ceda, continue crendo. Amém? Sexto inimigo: experiências contrárias à palavra de Deus. Nós temos que agir sempre no sentido da palavra de Deus, nunca contra a palavra de Deus. A Bíblia nos diz lá em Romanos: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Certa vez, Pedro e os apóstolos estavam pescando no Mar da Galileia, e uma noite inteirinha de trabalho e nada de pescaria. E Jesus apareceu lá, então, nas margens do lago, e disse para Pedro: Pedro, atire a rede para este lado aqui. E Pedro, então, falou: olha, já passamos a noite inteirinha e não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E no momento em que ele lança a rede na direção em que Deus orientou, é aquele fenômeno que foi chamado de a pesca maravilhosa, de tantos peixes que vieram. Amém? Você quer ter uma pesca maravilhosa na sua vida? Quantos querem ter, digam amém. Então não permita que nenhuma experiência em sua vida seja contrária à palavra de Deus. Você atire a sua rede sempre na direção da palavra de Deus. Pode dizer o que Pedro falou: Senhor, é por aqui, então na tua palavra eu vou arremessar a minha rede. Nunca arremesse a sua rede na direção oposta. Sétimo e penúltimo inimigo da fé que eu quero tratar com vocês: confissões erradas. Irmãos, os dias são difíceis. Não fique toda hora repetindo os seus problemas. Ah, porque eu não tenho saúde, porque eu não tenho dinheiro, porque está doendo aqui, porque está doendo ali. Isso não é conversa, meus irmãos, ainda que você possa estar passando por algum problema. Nós tínhamos uma senhora muito querida aqui na igreja, que quando eu ia visitá-la, os primeiros 30 minutos da visita, ela me contava todas as doenças dela. Ela me mostrava, ela tinha uma mesa na sala, e aquela mesa, sem exagero nenhuma, ela era coberta inteirinha de medicamentos e de remédios. E eu lutei com ela por muitos anos para mudar o foco Ela estava focada nas doenças, nas dores, na velhice, na aposentadoria que não dava para comprar tanto remédio. E lutamos com ela. E depois que ela dava todo aquele relatório, eu me levantava e dizia: mas irmã, vamos orar. E eu tentava colocar ali alguma fé nela, mas não teve jeito. Ela foi estar com o Senhor e se livrou de todos aqueles remédios. Aleluia, glória a Deus. Eu preferia que tivesse sido diferente, né? Mas nós temos que tomar um certo cuidado com a confissão errada. Por exemplo, se você fica sempre dizendo: não tenho dinheiro, eu sou pobre, mas o que é isso, meu irmão? Você vai estar sempre alimentando a pobreza na sua vida. Será que você não sabe que em Cristo você é rico? E a Bíblia diz isso. Vou contar uma história engraçada para vocês, desculpe que me excedi aqui já no tempo. Pastor da igreja que eu frequentava em São Paulo, ele tinha uma língua afiada, ele tinha sempre a palavra certa. E ele estava aconselhando um deputado, um cara lá que tinha uma vida desregrada, uma vida imoral, e um dia o deputado foi lá e confessou os adultérios dele. Tinha várias mulheres, né? E tinha uma amante
E o pastor falou uma coisa que deixou ele chocado, né? Falou, escuta, você tem uma só? Eu falei, só tem uma. E o pastor falou, você devia ter várias. Mas o que, pastor? O senhor é pastor? Aí o pastor abriu lá em Apocalipse e diz, aqueles que são sujos, sujem-se ainda mais. E o cara, ele saiu lá mal, e no fim ele fez um cheque lá, colocou na mesa do pastor e falou, isso aqui é para os pobres da sua igreja. E o pastor então pegou o cheque dele, devolveu e falou para ele, minha igreja não tem pobres, aqui são todos ricos em Cristo Jesus. E o cara pegou o cheque dele e foi-se embora com o cheque. Meus irmãos, nós temos que tomar um certo cuidado de não enfiarmos certas coisas na nossa cabeça, que não vai dar porque nós não podemos, porque nós não temos dinheiro, porque nós não temos saúde. Vamos tomar cuidado com a confissão de derrota, com a confissão negativa. A Bíblia diz lá em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. E sabem que a língua foi o órgão mais afetado pela queda. Se você não sabia, você está sabendo hoje. A língua é um músculozinho, é a parte do nosso corpo que foi mais afetada pela queda. Parece que a reclamação, a murmuração está na flor da pele das pessoas, inclusive dos crentes. Nós devemos, se queremos levar uma vida de fé, uma vida no Espírito, temos que romper com isso aí. Amém? O ser humano demora 1 ano para aprender a falar. E demora uma vida inteirinha para aprender a ficar quieto, para não falar bobagem. Esse que é o problema. A criancinha, quando começa a falar as primeiras frases, a gente fica todo contente, né? Com 1 ano, 10 meses, 1 ano, a criança começa a falar, e é aquela alegria. Mas depois, se falar demais, é aquela tristeza. Não é verdade? Tomem cuidado, meus irmãos. Falar mal, falar fora de hora e confessar coisas erradas faz mal à verdadeira fé. São princípios contrários. Veja a situação do nosso país. Se nós começarmos a reclamar, e reclamar, e reclamar, como que vai ficar, irmãos? E 8º e último inimigo da fé cristã, a nossa inconstância na fé. Nós precisamos ser perseverantes na fé. Mais uma vez, Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, voltando à metáfora que fizemos inicialmente nesta mensagem, no reino de Deus nós temos uma moeda diferente do real, diferente do dólar, diferente do euro, para nós adquirirmos coisas, não somente coisas, mas, às vezes, almas. Às vezes, buscarmos de Deus a salvação de almas é muito mais importante do que buscarmos coisas materiais. Mas seja lá o que for que você está buscando, não vai alcançar nada se não tiver fé.
Você tem que alcançar a fé antes de alcançar a pessoa ou alcançar a coisa a que se deseja em oração. Esses dias me contaram uma história de um homem de Deus que tem a sua família toda estrupiada, e este homem levanta às 4 horas da manhã e vai até às 8, 9 horas orando por toda a sua família. Aí eu disse para a pessoa que me contou isso, essa família vai ser salva. Não tem diabo que aguente uma coisa dessa, meus irmãos. Uma pessoa que persevera em oração. Às vezes a situação dos filhos, dos netos é a pior possível. Mas o que a Bíblia diz? Que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém? Meus irmãos, quando é que a igreja vai entender que ser cristão é viver numa cultura diferente da cultura deste mundo, que é uma cultura de fracasso, de derrota, é uma cultura mesquinha? Ser filho de Deus é viver na cultura do reino de Deus. Amém? Nós, pela graça de Deus, temos que colocar acima de todas essas coisas e usar a fé para alcançar tudo aquilo que sirva à glória de Deus. Amém? Também não vamos usar a fé para alcançar coisa alguma neste mundo que não contribua para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Pastor Nê, Ministério de Louvor, venham para cá. Vamos cantar alguma coisa sobre a fé enquanto nós oramos. Eu queria que, se você se encontrou em algum desses inimigos da fé verdadeira, eu queria que você ficasse de pé. Para que ficar de pé? Para pedirmos perdão a Deus. Amém? Glória a Deus. Todos se encontraram, então, em algum dos 8 itens? Então, está ótimo. O primeiro passo é a gente admitir que precisamos de ajuda. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que quando clamássemos ao Senhor, Ele nos diria, eis-me aqui. Amém? Gosto de Isaías 64, onde Deus diz que nunca se viu em lugar nenhum do mundo um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Amém? Quantos aqui creem que Deus vai trabalhar por você? Agora vamos nos disciplinar a desenvolver a fé verdadeira. Amém? Querido Pai, nós estamos de pé para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, pelos pecados da nossa nação. Somos uma nação que há muito tem se desviado dos princípios da Tua Palavra. E agora o sofrimento não tem sido pequeno. Faz com que o povo brasileiro se lembre e se volte para Ti. E procure aquilo que pode lhe dar esperança. Ó Deus, nos lembramos de Jeremias em suas lamentações. Ele, no meio do caos, ele se apegou àquilo que poderia lhe dar esperança. As Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Elas, a Tua fidelidade, causa de não sermos consumidos.
Senhor, levanta o teu povo, a tua igreja, com vestes de santidade, Senhor. E que esta igreja possa tudo por meio da fé que está no Senhor Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso destino. É neste nome bendito que nós te agradecemos pela vida da tua palavra e do teu Espírito. E sobre a tua igreja proclamamos a tua bênção, dizendo que este povo é um povo abençoado por ti. Este é um povo amado por ti, Senhor. É um povo escolhido por ti, Senhor. Tu és o pastor deste rebanho e nada nos faltará. E tu ouvirás o nosso grito de socorro em favor de nossa nação tão desorientada, Senhor. Colocamos este país continental em tuas mãos e que a vocação deste país diante da tua presença seja maior do que a sua extensão territorial, para a glória de teu nome, ó Deus Altíssimo, Deus de Israel e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. É em teu nome, ó bendito Deus, que nós abençoamos esta igreja, o teu povo, o teu Israel espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, no nome de teu Filho Jesus. Amém. Pastor Ney está me lembrando, eu esqueci da ceia, meus irmãos. Me perdoem e que Deus me perdoe também. O maior pecador hoje aqui sou eu. Então eu queria ler o texto, meus irmãos, que está em 1 Coríntios. Vocês vão ter um pouquinho de paciência. Nós vamos servir os elementos da mesa e depois nos despediremos da paz do Senhor. Queria dizer que aqueles que estão nos visitando, se forem batizados e estiverem comprometidos com as suas igrejas, com os seus líderes, poderão participar juntamente conosco. Amém? Nós não temos aqui ceia que seja restrita unicamente aos membros da igreja, mas requer que você seja batizado e comprometido com o corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios 11 diz que naquela noite em que Jesus foi traído, ele tomou o cálice da ceia pascal e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. De semelhante modo, ele tomou o cálice da mesa pascal e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E ele então nos convidou a comer do pão e a beber do cálice, em sinal de nossa aliança e de nossa comunhão com Deus. E ele nos convidou a entrarmos pelo caminho do autoexame. Neste momento, antes de nos acercarmos desta mesa, olhe para o teu coração. Senhor, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau, e purifica-nos pelo sangue de teu Filho Jesus Cristo, a fim de que em santidade possamos desfrutar a unidade do corpo de Cristo neste local. Em nome de teu Filho Jesus, que possamos comer
bênção para as nossas vidas e para a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de pedir que o André e a Lívia nos ajudassem aqui a servir os elementos, o Dado e a Vanessa também, por gentileza. Glória a Deus. Então, eles serão os nossos diáconos aqui nesta noite. Os demais obreiros que nos ajudam aqui no serviço da mesa do Senhor, por gentileza, podem ser.